O assunto do vídeo de hoje é o seguinte, né? A família nos tempos primitivos, a família nos tempos bíblicos, especialmente sobre alimento. E ainda mais especificamente, hoje eu quero tratar sobre a pesca. A pesca como um meio de sustento, né? Uma coleta de alimentos. Bom, isso aqui que eu estou gravando faz parte do tema geral teologia e o tema específico, ou a playlist específica de cultura dos tempos bíblicos. Estou utilizando este livro do Ensinai, foi um curso de teologia que eu fiz há algum tempo, e eu estou usando ele como base para a construção desse tipo de conteúdo. Então hoje vamos tratar sobre a pesca dos tempos bíblicos, né? Isso como parte da família nos tempos primitivos. É um texto longo, então esse vídeo de hoje ficará um pouco longo, mas vamos lá, pode ser interessante, né? A pesca. A pesca era uma atividade muito procurada pelos habitantes da Palestina. O Mar da Galileia apresentava nos dias de Jesus intensa movimentação. O Mar da Galileia fica mais ao norte de Israel. O Mar da Galileia apresentava nos dias de Jesus intensa movimentação pesqueira, bem como o lago de Rulé, ou mesmo o Rio Jordão. Mas, como veremos adiante, eram os moradores das redondezas do Mediterrâneo, como os fenícios, representados por Tiro e Sidom, a cidade de Tiro e Sidom eram dos fenícios, que eram os detentores da arte da pesca desde os tempos mais remotos. Neemias censura seus patriotas por estarem comprando peixe importados da região fenícia em pleno sábado. Vários eram os métodos utilizados pelos pescadores dos tempos bíblicos. O livro de Jó, por exemplo, faz referência ao uso de arpões de pesca e arpões farpados. Parece que são ferramentas diferentes. Entre os assírios, outros povos, né, e os egípcios, assírios está mais ao oriente, e egípcio a gente sabe onde fica, né? O uso da pescaria com linha e anzol era apenas como prática esportiva, então linha e anzol já se utilizava, olha só. Bom, já descobrimos que a pesca aqui, nos tempos bíblicos, arpões, né, linhas e anzol eram praticados apenas como era uma prática esportiva e não tinha intenção de pegar a grande quantidade de peixes. Era um momento de lazer, como na atualidade, é a mesma coisa, ó. Já os tradicionais métodos comerciais aplicavam as redes, que eram basicamente de dois tipos. Vamos ver os tipos de redes. Primeiro, as redes de arremesso, as quais também eram usadas em caçada. Seu formato era circular e de mais ou menos 5 metros de diâmetro, com afundadores ou chumbada em suas bordas. Então tinha afundadores nas bordas, era redonda, tinha mais ou menos 5 metros de diâmetro. O pescador segurando uma linha que está presa ao centro da rede. Vamos tentar imaginar essa cena, já que eu não edito o vídeo e não coloco a imagem aqui, né? O pescador segurando uma linha que está presa ao centro da rede. Com a mão esquerda, arremete a rede com a mão... O pescador segurando uma linha que está presa ao centro da rede, com a mão esquerda, arremete a rede com a mão direita sobre o cardume. Então, tá aqui a linha, ó. Pega bem aqui, provavelmente deve pegar bem nessa região. Alguma coisa assim, né? Não sei. Com todas as bolinhas, com os pesos juntos, né? Eu acho que deve ser mais ou menos assim. Então essa era uma rede de arremesso. Segundo tipo de rede. Eram usadas também as redes de arrasto ou traineira, mencionadas em Isaías 19:8. A metade dela é levada em um barco e a outra metade em outro barco. Olha só, é uma rede que precisa de 2 barcos. Assim, os barcos se dividiam abarcando uma área maior de água e voltando em direção à praia quando as redes são puxadas para se fazer a separação das muitas qualidades de peixes apanhados. É digno de nota, então é isso, né? É digno de nota o fato de que estudos recentes nos ajudam a entender por que Pedro reclamou tanto da noite de pesca infrutífera, em Lucas 5:5. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? Segundo nota o dicionário bíblico Wycliffe, foi descoberto que à noite os peixes do Mar da Galileia se ajuntam debaixo da íngreme encosta leste, ou naquelas partes profundas do lago, onde as fontes minerais borbulham. Pela manhã, os peixes nadam para as águas rasas, ou perto da foz do Jordão, onde encontram muito alimento na água entrando no lago, ou perto das 7 fontes de Betsaida nas proximidades de Cafarnaum. Assim, os pescadores usam a rede de arrasto à noite em águas profundas e as redes de arremesso em águas mais rasas. Então, uma para água profunda e outra para água rasa durante o dia. Então, a informação indica claramente que a grande pesca em Lucas capítulo 5 foi certamente miraculosa. Em Atos, aliás, no Antigo Testamento, a pesca muitas vezes é usada como figura do juízo de Deus sobre as nações, inclusive Israel. Vemos na saga do israelita em todo o Antigo Testamento usando
pescadores e caçadores para apanhar e julgar os filhos de Israel. Já no Novo Testamento, Jesus usa a figura da pesca para ilustrar a missão completa de seus discípulos. Vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Por esse motivo, o peixe passa a ser a marca do cristianismo primitivo e, como curiosidade ou um dos mistérios do Altíssimo, a palavra grega estus, peixe, ictus, traz as iniciais do nome do Salvador como um anagrama. Jesus Christos. Theos Huios Soter, ou seja, Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Isso é só uma curiosidade mesmo, uma coincidência. Parece que os israelitas aprenderam, como eu disse, é um texto longo, né? Mas já está quase acabando. Parece que os israelitas aprenderam a apreciar a carne de peixe durante sua estada no Egito. O rabino Benjamin Blesh, vai nos informar que para você agradar ao paladar de um rabino, sirva-lhe anchova, arenque, atum, bacalhau, badejo, carpa, cavalinha, corvina, né? Dourado, garoupa, lambari, linguado, manjuba, merluza, namorado, perca, pescada, robalo, salmão, sardinha, tainha, tilápia, traíra, truta e porquinho. São peixes que não possuem couro e sim escamas, bem como nadadeiras. Ah, é? Não sabia. Interessante. Eu vou aprender isso quando estiver construindo aquela playlist de ingredientes. Quando eu chegar nessa parte de peixes, né? Lá na playlist de ingredientes sobre cozinha. Logo, bagre pintado, enguia, cação e outros tantos saem da lista desse cardápio. Bom, eu comeria todos. Os frutos do mar são considerados lixeiros do oceano. Para eles, né? Os antigos judeus não eram exímios pescadores. O primeiro monarca a ter um navio parece ter sido Salomão. Josafá construiu seus próprios navios, mas uma tempestade em Ezion-Geber naufragou a frota. Os maiores navegadores que temos notícias eram os fenícios e os filisteus, mas também pouca informação há sobre suas atividades pesqueiras. A compreensão sobre essa atividade dos povos bíblicos começa a descortinar aos nossos olhos quando se vira a página dos testamentos. O Mar da Galileia é o cenário onde se desenvolveu a atividade pesqueira entre os povos do Oriente. Em Magdala, que significa salga de peixes, havia uma indústria bem desenvolvida e um mercado nas regiões de toda a Galileia. Pedro, André, Tiago e João eram sócios de uma empresa de pesca. Ah, é? Pedro, André, Tiago e João eram sócios de uma empresa de pesca, portanto não eram pobres. Os discípulos de Jesus, ele está falando, né? Profeticamente, o famoso Mar Morto só terá vida marinha no milênio. Coisa do Apocalipse, isso aí. Nessa vertente. Pois hoje, a 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, nossa, esse mar fica tão abaixo assim? E devido à sua evaporação das águas pelo efeito da alta taxa de salinidade, este mar só se pode ver pequena população de peixes na sua pequena faixa de entrada nas águas do Jordão. Curiosidade número 1. Tem duas curiosidades para acabar esse texto de hoje, sobre pesca. Curiosidade número 1. O peixe de Pedro. Lemos em Mateus 17, 24 e 27 que Jesus dá uma ordem para que Pedro pague o imposto com o dinheiro que estava na boca de um peixe. A obra Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, nossa, esse livro é muito bom, cara. Pena que eu perdi, eu não sei onde foi parar, mas esse livro aqui da CPAD é muito bom. Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, eu tenho que arrumar esse livro, cara. Apresenta uma curiosa informação. O peixe em questão é uma tilápia, hoje chamada de peixe de São Pedro. Capaz que era uma tilápia. Bom, pode ser, né? A tilápia carrega os seus ovos e mais tarde os novos peixes na boca. Mesmo quando vão à procura de comida, os peixinhos voltam à proteção da boca da mãe. Quando a mãe peixe quer que fiquem fora, ela pega um objeto, preferivelmente brilhante, e o segura na boca para evitar que retorne. Nesse caso, o peixe pegou uma moeda de um ciclo. Nossa, é mesmo, é? Bom, curiosidade número 2. Cala-te, aquieta-te. A obra citada acima diz que quando Jesus disse essas palavras, ele usou o termo phimotete, que seria normalmente usado para exorcizar espíritos malignos. Jesus reconheceu a tentação do diabo sobre a sua vida na tempestade e falou de acordo com a situação. Ok. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz sobre esta playlist de cultura dos tempos bíblicos aqui. É o maior vídeo. Valeu! Então hoje falei sobre pesca. O vídeo passado foi sobre o mel, um vídeo bem curtinho, né? Totalmente oposto desse de hoje. Semana que vem falarei sobre pastoreio. Valeu!